Se você está pensando em estudar em Portugal, eu aposto que você tem muitas dúvidas, principalmente na hora de escolher qual universidade vai estudar. E bom, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu te conto um pouco da minha experiência que eu tive no IPB e na UTAD e quais as diferenças eu percebi não só entre as universidades, mas também entre as cidades de Bragança e Vila Real. Então vem comigo! Para você que não me conhece, eu me chamo Rafaela, eu faço mestrado em Engenharia Zootécnica na UTAD, aqui em Vila Real, em Portugal, e nesse canal aqui no YouTube eu compartilho um pouco sobre a minha vida e também dou dicas universitárias. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nada, que toda semana tem vídeo novo. Bom, para começo de conversa, o IPB tem o nome de Instituto Politécnico de Bragança, mas ele está no processo, se não é que esse processo já foi concluído, para que ele vire uma universidade. Por que eu falo se esse processo já foi concluído? Porque o IPB, ele ficou com esse nome, e esse nome pegou muito de IPB, de Instituto Politécnico de Bragança, e apesar de ter esse nome de IPB, é uma coisa muito fácil de identificar aqui em Portugal, a nova logo dele tem o IPB em português e já tem ali do lado Universidade Politécnica de Bragança. Então, assim, eu acho que ele já foi promovido, digamos assim, à universidade, mas eles não conseguiram desvincular do nome IPB. Já a UTAD, ela iniciou em 1970 como um instituto politécnico, porém em 1986, ou seja, há 40 anos atrás, ela também foi promovida ali e subiu para a categoria de universidade. Então a UTAD já tem ali pelo menos 40 anos de universidade, já o IPB recentemente se tornou uma universidade. Tá, mas o que isso tem a ver? Bom, na verdade, nada. Nada assim, em termos práticos, digamos assim, até porque como os dois são considerados universidade, não tem ali, digamos, uma coisa que rebaixe em relação ao outro. A UTAD, por conta de já ter aí 40 anos como universidade, ela ganhou uma fama muito grande aqui em Portugal, principalmente na área das ciências agrárias e veterinárias. Então, a UTAD ganhou um certo peso ali digamos, na cultura dos portugueses. Então, tipo, fulano é formado na UTAD. Então, tem ali uma certa fama que a UTAD leva de ter ali bons profissionais, principalmente formados nessas áreas que eu citei aqui. Entretanto, o IPB tem se destacado bastante. Eu, a meu ver, vejo o IPB mais se destacando ali, até porque o IPB ele recebe mais estudantes internacionais e não sei se é por isso que os estudantes internacionais vêm ali com uma visão mais acadêmica e científica. Então, às vezes eu vejo mais o IPB levando os trabalhos científicos mais adiante do que a UTAD. A UTAD, talvez por ter essa fama aí mais fama da UTAD, digamos assim, eu vejo mais gente indo para o mercado de trabalho, até eu vejo algumas feiras na UTAD e que trazem empresas assim, e vejo pessoas saindo da UTAD mais para o mercado de trabalho do que para o mercado acadêmico. Já o IPB eu vejo as pessoas ficando mais no mercado acadêmico, ou seja, se tornando ali investigadores, científicos, professores. Então eu vejo uma coisa mais acadêmica no IPB do que na UTAD. Mas ali em termos, como eu falei, de categoria, os dois são considerados universidades, os dois são tops. Apesar de estarem ali na mesma categoria de universidade, eles possuem métodos de avaliação diferentes. Eu já fiz aqui um vídeo sobre os métodos de avaliação, vou deixar o card aqui. E bom, na UTAD, o método de avaliação é o seguinte: você tem o semestre, durante o semestre você faz as frequências, se você passar nessas frequências, beleza, já pode ir de férias. Não passou nessas frequências, você vai para a época de exame normal, e aí você você vai fazer ali, geralmente, ou a frequência que você perdeu, a média, ou a frequência do semestre todo, e aí, com a matéria do semestre todo, e aí você vai passar ali. Não passou, você vai para exame de recurso. Já o IPB, ele é diferente. O IPB, ele te obriga a exame de época normal. Ou seja, durante o semestre, você pode ou não fazer trabalhos e frequências, mas você só vai passar na matéria se você for na época do exame normal. Ou seja, é obrigatório ir a exame normal. Não significa que você vai a exame normal porque você reprovou. Você é obrigado aí, independente de você ter reprovado ou não. Ou seja, você precisa passar no exame normal para ser aprovado numa matéria. Então, e tem professor que faz assim. Tem professor que não dá frequência nem trabalho nenhum durante o semestre e deixa para cobrar toda a matéria no exame normal. Já tem professor que até dá trabalho ou dá uma frequência durante frequência que eu falo é prova, tá, gente? Só que aqui eles chamam de frequência. Dá uma frequência durante o semestre. Se você obtiver a nota mínima,
ou seja, acima de 50%, acima de 9,5% ou acima de 10%, você pode ir a exame normal. Se você não obtiver nota mínima, você vai direto para o exame de recurso. Ou seja, você praticamente tem menos chances de passar numa matéria no IPB do que na UTAD. Na UTAD, você tem ali a chance de passar durante o semestre todo, nas frequências, durante o exame normal e durante o exame de recurso. Já no IPB, você só tem a opção de passar ali durante o exame normal, que é a época ali do semestre com as frequências mais exame, ou na época de recurso. Então, assim, é como se você só tivesse duas chances, e ainda assim, se você falhar uma dessas chances, você só tem a única chance, que é o exame de recurso. Então, assim, nesse ponto, a UTAD é mais vantajosa, porque te facilita passar nas matérias. Em relação aos estudantes internacionais, cerca de 30%, e eu tive que pesquisar no Google isso, então até tenho dúvida desse dado, cerca de 30% dos estudantes do IPB são internacionais. A meu ver, parece que é muito mais. Por quê? Quando eu estava estudando no IPB, parecia que tinha muita gente internacional, parecia que tinha muito estrangeiro e pouco português. Mas, enfim, como é um dado de Google, vou acreditar no Google. Então, cerca de 30% dos estudantes do IPB são internacionais. Então, há ali uma maior facilidade de você talvez entrar no IPB do que talvez entrar na UTAD por conta dessa internacionalização. Porém, tem uma questão que é um pouco complicada de se dizer, que é o seguinte: os portugueses, eu senti que eles se isolam mais dos estrangeiros. E entre os estrangeiros, há ali um certo isolamento dos africanos, eles convivem mais entre si, e eu não sei se é porque eles não querem interagir com os brancos ou não, eu não entendi muito aquilo, mas é uma coisa que eu vejo que é mais segregado. E por mais que a gente tente ali interagir com eles, que eu já tentei interagir durante aulas com africanos e tomei uma patada. Então, assim, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é deles mesmos de se isolarem entre si com quem é da cultura deles, quem mais se assemelha a eles, mas enfim, é uma coisa um pouco diferente ali. Então, por mais que seja mais internacionalizado, eles tendem a se isolar e formar grupinhos. Até eu mesma, brasileira, tive uma certa dificuldade em fazer amizade com portugueses no IPB, porque eles realmente são mais fechados, os portugueses lá. Tanto é que é até engraçado, eu saía bastante quando eu estava em Bragança. Então, era engraçado, tinha um bar dos africanos, tinha um bar dos portugueses e tinha o bar dos Erasmus, que eram os estudantes internacionais. Então, assim, era muito engraçado ver essa divisão e às vezes, os intercâmbios, né, as pessoas indo em bares diferentes, mas na grande maioria dos dias era cada um no seu quadrado. Bom, já a UTAD, como eu disse, a UTAD tem uma fama ali em Portugal, então a UTAD ela recebe sim estudantes internacionais, cá estou eu, porém ela tem ali uma tradição maior com os portugueses, então a maioria dos estudantes da UTAD são portugueses, porém eu achei esses portugueses mais receptivos que os portugueses que estudaram no IPB. Eu não sei por que essa diferença, mas enfim, eu achei que os estudantes portugueses da UTAD, eles são mais receptivos, são mais simpáticos e eles te integram com muito mais facilidade do que os estudantes portugueses do IPB. Em relação ao custo de vida, e aqui eu também já vou estar falando um pouco sobre a cidade e o estilo de vida. Por quê? O custo de vida está relacionado à localização das cidades onde estão inseridas essas universidades. Bragança é o interior do interior do interior de Portugal. Está no norte, está bem próximo da Espanha e é uma cidade bem pequena. Então, assim, é uma coisa que, obviamente, se é uma cidade pequena, o custo de vida vai ser menor, então os alojamentos vão ser mais baratos. Já a Vila Real, ela, digamos que está ali no meio termo. Fica mais ou menos 1h30 de Bragança e a 1 hora do Porto. Então, assim, Bragança está meio que ali no meio. Digamos que ela é mais próxima do litoral do que do interior ali de Bragança, mas ainda assim é considerado um certo interior. Porém, ela tem um custo de vida um pouco mais alto que Bragança, mas não é tão alto quanto o Porto. Então, assim, são questões diferentes. A meu ver, é o seguinte: Bragança, por ser bastante interior, não tem tantas opções de lojas, assim, não tem tanta opção de comércio, e eu acho que a economia acompanha isso. Como não tem tanta gente para comprar ali, as coisas são mais baratas. Já Vila Real, que tem um comércio maior, e mais pessoas
morando aqui, então eles entendem que há mais dinheiro para gastar e por isso os alojamentos são mais caros. A meu ver, é isso. Em termos universitários, eu acredito que talvez a quantidade de estudantes também seja diferente, mas isso eu acho que não justifica o preço dos alojamentos. Como eu já disse, Bragança é bastante interior, mas não só isso. Em relação ao IPB, o IPB está bem central em Bragança. Então, assim, é muito fácil você morar próximo do IPB, porque o IPB está bem, assim, não vou falar central, mas ele está bem no meio da cidade. Então, é muito fácil você morar aos arredores do IPB. Então, seu deslocamento dentro da cidade de Bragança, até porque é uma cidade pequena, é mais fácil, mas o seu deslocamento até a universidade é também mais fácil, porque é muito fácil você morar próximo do IPB. Já em Vila Real, eu sinto que é tudo afastado. O hospital público é bem afastado, você tem que atravessar uma rodovia para chegar no hospital público. Existem hospitais particulares aqui que você não tem que atravessar uma rodovia, mas como eu disse, são um hospital particular. Então, assim, existe essa diferença. A UTAD também é uma coisa também relativamente longe de tudo. Agora que inaugurou um prédio residencial bem na porta da UTAD, mas é tipo uma coisa que inaugurou agora, porque, assim, até já conversando com os meus professores que foram estudantes aqui da UTAD, é tudo muito longe, é tudo muito espalhado. Tipo, grandes supermercados, é tudo muito espalhado. Ou você vai ter que escolher, ou você vai morar perto da universidade, ou você vai morar perto do shopping, ou você vai morar perto de um supermercado. Porque é tudo muito, parece que realmente espalhado mesmo, não é aquela coisa junta, não é igual eu falei que o IPB está no meio da cidade. A UTAD não está no meio da cidade de Vila Real, a UTAD está um pouco mais ali afastada. Então é muito assim, se você não quiser fazer tudo a pé, você vai ter que depender de ônibus. Eu, por exemplo, independente de ser a pé ou de ônibus, eu demoro de 30 a 40 minutos para chegar na UTAD. Então é uma coisa que você vai ter que escolher. E se eu vou morar longe, então eu vou ter que pegar ônibus ou ir a pé, eu vou ter que calcular esse tempo. Ao mesmo tempo, se quiser morar próximo da UTAD, como eu disse, tem esse prédio novo. Mas ainda assim, se você for morar ali relativamente próximo à UTAD, você vai andar ali uns 15, talvez mais minutos para chegar na UTAD. Em relação ali ao comércio, como eu já havia citado ali, bom, Bragança tem um comércio mais limitado, ela tem um pequeno shopping, mas como eu disse, é um pequeno shopping. Em relação ao cinema, o cinema é num teatro e tem sessões esporádicas. Já que em Vila Real, como eu disse, é maior, tem um shopping que tem Zara, Stradivarius, Bershka, Parfois, JD Sports, Sport Zone e umas centenas, talvez não centenas, mas enfim, tem mais quantidade de lojas e principalmente fast fashions. E tem, se eu não me engano, um cinema da Nós dentro do shopping. Então, assim, é uma vida mais cosmopolita, talvez, mas não tão cosmopolita quanto o Porto, por exemplo. Mas, enfim, tem uma maior variedade ali de comércio que as pessoas podem ali se entreter e tudo mais. Em relação à vida noturna, eu confesso que aqui em Vila Real eu não tenho uma vida noturna, então eu não saio muito. Então eu não sei dizer exatamente como é as baladas, como são as festas, porque eu escolhi não ter essa experiência, tá, gente? Foi uma escolha minha. Já em Bragança, eu escolhia ter uma vida noturna, então eu saía para as baladas, ia para os bares e era uma coisa bastante agitada, mas sempre segura, tá? Nunca tive nenhum problema com segurança, nem com violência aqui, foi sempre uma coisa bem tranquila. Até mesmo aqui em Vila Real, das poucas vezes que eu estive na rua à noite, que se eu não me engano em julho teve um show na praça aqui em Vila Real, que é gratuito, então foi super tranquilo. Aqui em Vila Real tem um grande evento que é a corrida, se eu não me engano, eu não sei se chama corrida mesmo, mas enfim, tem um evento de carros aqui, um evento automobilístico, que acontece geralmente na primeira semana de julho, e também parece ter sido bastante tranquilo, apesar de movimentar bastante a cidade. Tem outros eventos em Bragança também, tá, gente? Eu falei ali da vida noturna, e se tem mais eventos que ocorrem aqui em Vila Real, mas tem também a Feira das Cantarinhas em Bragança, tem corridas que acontecem, corridas eu falo tipo corrida esporte, tá? Não corrida de carro. Que ocorre tanto em Bragança quanto em Vila Real, mas assim, no mais, eu achei sempre os eventos que eu tive a oportunidade de estar e de frequentar bem tranquilos em ambas as cidades. Bom, essas foram as diferenças que eu consegui reunir aqui. Eu espero ter passado pelo menos um panorama de como é as duas cidades para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar fazer o possível para conseguir responder a dúvida de vocês.
E bom, eu acho que é isso por hoje. Eu não consigo pensar em mais nada aqui para acrescentar para vocês, mas eu peço que, por favor, se esse vídeo te ajudou a te escolher qual universidade frequentar, deixa aqui o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.